Olá, bem-vindo ao vídeo da leitura coletiva de Ilíada. Nesse vídeo nós vamos comentar a leitura coletiva dos cantos 1 ao canto 4. Bom, antes de começar a comentar, é bom pensar em algumas coisas importantes para essa nossa leitura. Por exemplo, a cidade de Troia, ela vai aparecer com dois nomes. Troia também vai ser chamada de Ilion. Isso também acontece com alguns personagens. É o caso do Alexandre, que também é chamado de Paris. A gente acostuma com essas variações ao longo da leitura do texto. Outra coisa importante é pensar que Homero ele se utiliza de algum conhecimento da época, que eu acredito que na época era conhecimento muito comum, por exemplo, da mitologia grega. Algumas coisas anteriores ao texto ele usa como se a gente já soubesse do que tinha acontecido, tá? Então, se você já leu algum livro sobre mitologia grega, isso vai te ajudar aqui na leitura de Ilíada. Então, vamos começar analisando pelo enredo do canto 1. O canto 1 começa com um acampamento dos acaios ao redor dos navios deles na praia lá. E a gente vê que tem uma peste, uma doença que está matando os soldados. Só que os gregos daquela época, eles explicavam tudo de forma mitológica. E o que a gente descobre? Descobre que já se passaram alguns dias e no 10º dia, Aquiles convoca a assembleia. Na assembleia, Aquiles manda que um dos anciãos explique o motivo daquelas mortes. O ancião tem medo de explicar por causa da ira de Agamenon, mas Aquiles garante que nada vai lhe acontecer. Então o ancião revela que aquelas mortes estão sendo causadas pela ira de Apolo. Apolo está sentado atirando suas flechas. Essas flechas são a doença que vem matando esses soldados. E por que Apolo está fazendo isso? A gente descobre que os gregos eles saquearam uma cidade chamada Tebas. Eles destruíram e saquearam essa cidade e lá havia um templo para Apolo. Nesse templo havia um sacerdote chamado Crises e a filha dele, a Criseide. Eles levaram a Criseide como espólio de guerra. O pai da Criseide chega lá nesse acampamento, levando algumas riquezas e pede que libertem a filha dele. Ele leva um resgate pela filha dele. Os soldados acham isso justo, mas Agamenon se nega. Agamenon, ele se ofende com isso. A questão da honra ela é muito forte aqui nesse texto. E Agamenon manda que ele saia dali se ele tem amor à vida. O sacerdote sai, no caminho ele faz uma oração a Apolo, afinal ele era um sacerdote de Apolo. Apolo então o ouve e atende a sua prece, e vem e começa a disparar suas setas que são essa doença. Isso a gente fica sabendo pelo sacerdote que conta isso na assembleia. Então eles deliberam lá, e Agamenon, ele vê que aquilo está acontecendo por causa disso, ele resolve então, a contragosto, mandar de volta a Criseide lá para a cidade natal dela. Mas ele não gosta nada disso, ele fica profundamente irado. E aí ele pensa que se ele perdeu, o outro tem que perder também. E nisso a gente vê que o Aquiles também tinha ficado com um espólio de guerra, uma menina chamada Briseide. O Agamenon fica muito irado em ter que devolver o seu espólio, o seu prêmio, como eles chamam aqui essas mulheres, mas ele concorda em fazer isso. Mas ele jura que um deles vai ter que perder também. No caso, sobra para o Aquiles. Tem início aí o confronto que vai levar a um fato importante aqui para a nossa história. Esse confronto entre o Aquiles e o Agamenon. Depois o canto se desenrola, termina a assembleia e o Agamenon resolve devolver. Só que, antes dele devolver, ele manda 2 arautos lá no acampamento do Aquiles para pegar a Briseide. O Aquiles, ele concorda em devolver a Briseide, mas ele não gosta nada da ideia. Ele se sente humilhado pelo que aconteceu com ele. Então, os homens levam a Briseide para o Agamenon, e Agamenon prepara uma embarcação sob o comando do Ulisses, que é um personagem que vai ser importante para nós na leitura lá do Odisseia. Bom, o canto se desenrola, o Aquiles fica muito receoso com aquilo, e vai chorar na praia. Lá na praia, a mãe dele, a Tétis, que é uma ninfa do mar, escuta o choro dele e vem ouvir o que ele quer. Ela vê que ele foi profundamente ofendido com ter que entregar a sua escrava. Bom, daí Tétis diz a ele que espere um pouco, que ela vai falar com Zeus.
Só que Zeus está em um festim que dura 12 dias, segundo esse texto, e que daqui a 12 dias vai atender ela. Então a Tétis vai ao Olimpo e fala com Zeus durante o final desse festim. Zeus sai ali da sala, da mesa onde estão os deuses, e vai atendê-la lá na sala do trono. Então a Tétis explica a ele o que está acontecendo e pede que Zeus intervenha ao lado de Aquiles e que o honre apoiando os troianos. O Zeus ele não gosta nem um pouco daquilo, mas ele concorda em atender o pedido da Tétis. Aqui é porque a Tétis ela tinha salvado Zeus em uma época anterior em que os deuses tentaram aprisionar Zeus, o acorrentá-lo, e a Tétis ajudou ele a fugir. Então, de certa forma, o Zeus ele tem uma dívida para com a Tétis. E aí ele concorda que vai ajudar a Tétis e faz um sinal com a cabeça. Tétis então mergulha de volta para o mar. Nisso a Hera, que era a mulher do Zeus, ela percebe essa movimentação lá e vai tomar satisfação com Zeus. O que foi aquilo? Zeus diz a ela que não se meta, mas nisso começa aí uma briga entre eles dois, uma briga de casal entre essas duas divindades do Olimpo. Bom, o canto 1, ele acontece esses fatos e ele termina mais ou menos com isso. O canto 2 começa com os deuses dormindo lá no festim do Olimpo e os homens dormindo aqui na terra. Apenas Zeus não dorme. Ele fica pensando em como pode honrar a promessa que fez a Tétis lá no canto 1. Nesse momento ele decide enviar um sonho enganador a Agamenon. O sonho desce à terra e encontra Agamenon dormindo profundamente. O sonho até fica um pouco chocado em ver um líder dormindo tão profundamente. Então esse sonho entra na mente de Agamenon e começa a convencê-lo na forma de Nestor. Nestor é um ancião pelo qual Agamenon tinha muito respeito. Nestor então diz ao Agamenon que é chegada a hora da vitória sobre os troianos, que os deuses agora todos estão juntos e concordam com a vitória dos aqueus, que foi Hera que convenceu os deuses a lutar em prol dos aqueus. Então Agamenon fica fascinado com aquilo e acorda. Quando ele acorda do sonho, ele se arruma, veste as suas melhores roupas e convoca a assembleia. Bom, aqui a gente vê o papel da assembleia. No canto 1, Aquiles convocou a assembleia por causa da doença e da peste. No canto 2, Agamenon vai convocar a assembleia para falar sobre a vitória. Na assembleia, os homens vêm zumbindo como abelhas. Ele coloca lá no texto que eles vêm com um grande alarde, com um grande algazarra. E até dá trabalho para começar a falar. Mas depois que os homens se sentam e vêm escutar Agamenon, ele revela ter tido um sonho. E nesse sonho, primeiro ele faz um teste. Ele diz que os troianos são difíceis de vencer e que é impossível derrubar aquela cidade. E que já chegou a hora de voltar para casa. Os homens, ouvindo aquilo, ficam alvoroçados e já querem partir para suas naus. Mas Agamenon os deixa. Isso é um teste. Então os homens partem para suas naus, só que Hera não concorda com o final daquela guerra. Ela pega e manda Atena a Ulisses. Atena vem a Ulisses e o aconselha para que os homens voltem, dizendo que aquilo seria humilhante a partida dos aqueus assim daquela forma. O Ulisses vai de grupo em grupo aos comandantes. Ele chega falando e convencendo, ele tem muita lábia, muita oratória. E aos homens mais comuns, ele chega ali meio que brigando com eles, chamando de covarde e que voltem à guerra. E os homens resolvem voltar à batalha. Então Agamenon toma a frente disso e continua o canto. Os homens começam a se preparar para a batalha. Agamenon os informa que a vitória está perto. E todos eles já estão cansados. Nesse momento a gente descobre que a guerra já durava 9 anos. E é um dos motivos que Ulisses consegue convencer os homens a voltarem à batalha. Porque ele afirma que havia uma profecia que Troia só podia ser vencida depois de 10 anos de guerra. E que já estava perto. Então os homens se preparam para a guerra. E aí continua. No finalzinho do texto nós vemos uma lista com comandantes
o tanto de navios que eles comandam e mais ou menos o tanto de homens. Além disso, nós temos ideia das cidades que eles vieram. Alguns vieram de Mileto, a cidade lá do Tarso de Mileto, outros vieram de Corinto, e são várias as cidades. Aí nós temos a noção do tamanho que era essa campanha contra os troianos. Ela envolvia dezenas de cidades gregas que estavam lutando ao lado de Agamenon, e ela já durava mais de 9 anos. Também no finalzinho do canto vão aparecer dois personagens muito importantes. Vai aparecer o Heitor, que é um personagem central aqui da Ilíada, e também vai aparecer o Enéas, que para nós vai ser importante lá na leitura do livro A Eneida, do Vigílio. Bom, o canto termina com esses homens se preparando para a guerra, tanto do lado troiano quanto do lado grego. O canto 3 começa onde terminou o canto 2. Aqui no canto 3 nós vamos ter um pouco mais de contexto do que está acontecendo aqui na narrativa. O canto 2 havia terminado com os soldados dos dois lados se preparando para a guerra. Os acaios se arrumando para a guerra e os troianos, quando percebem aquela movimentação, também se preparam para a guerra. E esses dois exércitos eles vão estar aqui no canto 3 já perfilados no começo do canto, um partindo, marchando ao encontro do outro. Durante esse momento, Alexandre, que é um dos troianos, filho de Príamo, do rei Príamo, ele se desgarra das tropas e sai adiantado. Ele sai à frente dos seus homens de uma maneira até arrogante. E do outro lado, pelos acádios, o Menelau, o irmão do Agamenon, vê aquilo e fica profundamente irado. Ele já traz com ele uma raiva do Alexandre. E ele também parte para atacar o Alexandre no combate corpo a corpo. Quando o Alexandre percebe aquilo, ele recua e volta para junto dos seus soldados. Então, o irmão dele, o Heitor, que é um personagem importante, ele vê aquilo e fica profundamente irritado. As questões de honra são muito importantes aqui na Ilíada. E o Heitor vê aquilo como uma desonra. Então ele começa a proferir algumas palavras humilhantes, contra o irmão. Ele diz que ele, que é um covarde, que ele arrastou uma mulher lá dos acádios, e essa mulher está em Troia, e ele agora se mostra daquela forma, fraco. Então, o Alexandre ele não nega essas acusações, mas ele tem uma ideia. Ele propõe um duelo entre ele e o Menelau. E o vencedor desse duelo, ele vai sair com a mulher, ele vai ficar com a mulher, e ele também vai ficar com as riquezas. E quem vencer vai meio que acordar com o outro lado a paz, vai formar um acordo de paz. O lado dos acádios, do rei Menelau, também concorda com esse duelo. Então eles firmam um acordo em torno desse duelo. Nisso, lá em Troia, Helena ela é informada sobre esse duelo. E ela fica com medo, porque ela sabe que o Menelau é um guerreiro muito bom, ela fica com medo por pares. Então, esse duelo vai acontecer aqui no canto 3. Durante o duelo, a gente vai ter a intervenção dos deuses. A gente vai ter a deusa Afrodite intervindo pelo Alexandre. O duelo começa com o Menelau profundamente irado. Ele lança sua lança com a ponta de bronze. Essa lança perfura o escudo do Alexandre, mas não chega ao feri-lo. Ele joga o escudo fora e parte para cima do Menelau. Menelau saca sua espada e bate no elmo de Alexandre com ela. A espada quebra. O Menelau ele fica profundamente irado, ele fica irado inclusive com os deuses, mas ele não desiste do ataque. Então ele pega o Alexandre pela tira do seu elmo, do seu capacete. Nesse momento acontece uma coisa inesperada. A deusa Afrodite, vendo que Alexandre ia morrer, ela transporta ele em uma névoa. Aparece uma névoa que transporta o Alexandre lá para o palácio, para o quarto dele no palácio dentro da cidade de Troia. E os homens ficam sem entender o que está acontecendo. Os homens de um lado e do outro, eles estão sentados olhando esse duelo. Foi acordado a paz ali, foi firmado um acordo de paz, eles ficam esperando o desfecho do duelo. Quando o Alexandre some, o Agamenon vai olhar para aquilo e vai dizer: pronto, Menelau venceu o duelo.
e vai proclamar Menelau como vencedor do duelo. Enquanto isso, lá no palácio, Afrodite se disfarça de uma velha e vai até onde está Helena. E diz que Paris, o Alexandre, está no quarto do casal. A Helena se irrita quando ela percebe que não é uma velhinha e que sim é Afrodite, e diz várias palavras ofensivas à deusa Afrodite. Afrodite então briga com ela e reclama muito, né? Porque está ajudando eles dois. E nisso termina aqui o canto. O canto termina dessa forma, preparando e deixando em aberto acontecimentos para o próximo canto, o canto 4. O canto 4 começa com os deuses lá no palácio sentados no chão de ouro. E Zeus, ele está pensando no que está acontecendo. Nesse momento, Zeus está profundamente irônico e ironiza. Ele fala para ela que mesmo Menelau tendo ao seu lado o apoio de duas deusas, que é Atenas e a Hera, ele não consegue vencer. Enquanto Alexandre, que só tem por si uma deusa, a Afrodite, teve a ajuda da deusa, ajuda essa que salvou a vida dele. A Hera, ouvindo aquilo, fica profundamente irritada e afirma que ajudou Menelau sim. Ela ajudou ele na convocação das tropas e ajudou ele a formar o seu exército. O Zeus não para e continua irônico. Ele diz a ela que ela pode fazer o que ela quiser lá e que ele não vai se meter naquilo. Mas no dia que ele acordar a fim de destruir uma cidade, que ela não ouse dizer nada, não ouse se meter na vontade dele. Aqui a gente vê como os deuses nessa mitologia, eles são retratados com formas humanas, inclusive tendo essas brigas de casar divino lá no Olimpo. Então continua aí essa ironia de Zeus, e aí Atena, ela resolve descer à terra, a pedido de Hera. Ela vai à terra e lá no combate ela vai a um dos arqueiros dos troianos e diz a ele: dispara uma seta contra Menelau, que essa seta vai te proporcionar a fama e a glória. O arqueiro então dispara uma seta, essa flecha ela atinge Menelau no cinto. Ela perfura o cinto dele, mas não chega a fazer um ferimento muito profundo. Só que esse ferimento, ele sangra muito. E aí esse sangue escorre pelas pernas de Menelau, o que deixa ele profundamente amedrontado. Então o irmão dele, o Agamenon, que está ali por próximo, ele vê aquilo e entende essa seta como a quebra do acordo de paz. Menelau chama o médico coloca ali alguns remédios em cima daquela ferida e o sangue estanca. Só que o Menelau e o Agamenon, eles tomam aquela flechada como a quebra do acordo de paz que havia sido firmado em torno do duelo. Então recomeça a guerra, o que era justamente a intenção das deusas, tanto da deusa Hera quanto da deusa Atena, quando ela fez o arqueiro lançar a flecha em Menelau. A guerra recomeça e o Homero vai narrando como era essa guerra, como eram os golpes, as mortes e as armas. Uma das coisas curiosas é que ele vai narrar as pedradas, né? O uso de pedradas. Alguns guerreiros são atingidos por pedras, o que é uma coisa bem plausível se a gente pensar em uma guerra que tem 2.700 anos no mínimo. Bom, a guerra continua e ele vai mostrando como eram os ferimentos, as mortes, e também fala da habilidade de alguns guerreiros. Ele fala do Ulisses, por exemplo. O Homero coloca o Ulisses o tempo inteiro como sendo igual a Zeus em conselho. O Ulisses como sendo um cara ardiloso, de ideias e de conselhos muito bons. Mas ele também coloca aqui nesse momento o Ulisses como um grande guerreiro. Um dos amigos dele é atingido e morre. Vendo aquilo, ele fica irado, pega uma das lanças e dispara de maneira certeira, matando um guerreiro do lado troiano. E a guerra continua e Homero vai mostrando e termina o capítulo 4, o canto 4, dessa forma. O canto 4 termina com essa guerra em andamento. Bom, gente, essa foi a leitura dos 4 primeiros capítulos, né, dos 4 cantos da Ilíada. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeo. O próximo vídeo vai sair no final do mês, no domingo do dia 31, que nós vamos ler do canto 5 até o canto 9. Se você estiver gostando, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.